Se você é uma pessoa inteligente, esforçada, tem talento para várias coisas, mas sente que a sua vida simplesmente não está andando, esse vídeo é para você. Durante muito tempo eu me perguntei, como é possível eu ter tanta clareza, tanto potencial e ainda assim me sentir travado? E a resposta, eu descobri, não estava na inteligência, estava no excesso dela. Quando eu era mais novo, eu sempre fui o garoto promissor, o aluno que aprendia rápido, que entendia as coisas antes de todo mundo, que os professores elogiavam e que os colegas pediam ajuda nas provas. Mas essa sensação de ser bom em tudo acabou se tornando um veneno disfarçado. Porque quando você cresce ouvindo que é inteligente, você começa a acreditar que isso é o bastante. Você pensa, eu não preciso tentar tanto, eu só preciso ser eu mesmo. E por um tempo, isso até funciona. Até que a vida real chega. E a vida real não premia quem sabe, ela premia quem faz. E quando eu percebi isso, foi como se o chão tivesse saído debaixo de mim. Eu via pessoas ao meu redor conquistando coisas, avançando, errando, tentando de novo. E eu ainda estava planejando o momento perfeito para começar. Eu lia livros sobre produtividade, mentalidade, sucesso, e no final do dia, o que eu mais produzia era culpa. Culpa por saber o que fazer e ainda assim não fazer. Existe uma armadilha que muitas pessoas inteligentes caem, e eu chamo de a prisão do potencial. É quando você vive preso na ideia de que poderia ser muito bom em algo, mas nunca coloca à prova. Porque no fundo, o seu maior medo não é fracassar, é descobrir que mesmo tentando, talvez você não seja tudo aquilo que imaginava. E essa é uma das verdades mais duras a aceitar. Então você fica nesse ciclo. Analisa tudo, estuda tudo, entende tudo, mas nunca age de verdade. Você se torna um especialista em teoria, mas um aprendiz eterno na prática. E sabe qual é o problema disso? A mente inteligente é ótima para construir justificativas. Ela te convence de que você só não começou porque ainda não está pronto, de que falta mais um curso, mais um planejamento, mais um empurrão. Mas no fundo, o que falta mesmo é coragem de errar. Eu lembro de quando decidi abrir meu canal no YouTube. Eu passei semanas analisando tudo, as melhores palavras, o nicho certo, o horário de postagem, o algoritmo. E no final, sabe o que eu tinha? Nada. Nenhum vídeo publicado. Até que um dia eu pensei, se eu continuar planejando, nunca vou saber se sou bom nisso ou não. Então eu gravei. Ficou ruim, a voz parecia estranha e o roteiro, uma bagunça. Mas aquele vídeo, imperfeito, me libertou. Porque ele me ensinou que a ação é a única forma real de aprendizado. Eu aprendi mais gravando 5 vídeos ruins do que estudando 50 tutoriais sobre como fazer um bom vídeo. E é exatamente assim que funciona com a vida. Você não precisa entender tudo para começar. Você precisa começar para entender tudo. Foi nesse ponto que eu percebi uma coisa simples, mas poderosa. Meu problema nunca foi falta de capacidade, foi falta de movimento. Eu pensava demais, sentia demais, duvidava demais e agia de menos. E esse desequilíbrio entre o pensar e o agir é o que destrói o progresso de muita gente inteligente. Porque quanto mais você pensa, mais você vê obstáculos. E quanto mais você analisa, mais difícil fica dar o primeiro passo. Mas a ação é o que te faz sair da névoa. É o movimento que clareia a mente. Sabe quando você está num quarto escuro e não enxerga nada? Não adianta ficar parado tentando entender onde está o interruptor. Você precisa tatear, se mover até encontrar a luz. Assim é com a vida. E aqui entra um ponto crucial. A ansiedade. Pessoas inteligentes sofrem bastante com isso, porque elas têm uma mente rápida, capaz de prever 10 cenários diferentes antes de dar um passo. Mas o que parece precaução, na verdade, é autossabotagem disfarçada. Você não age porque já imaginou tudo o que pode dar errado. E quanto mais imagina, mais medo sente. E quanto mais medo sente, mais paralisa. E esse ciclo é devastador, porque enquanto você pensa em possibilidades, o tempo passa. E a vida não espera. A grande lição é: a ansiedade é filha da inação. Quanto mais você age, menos ela tem espaço para crescer. Reflexão filosófica.
a inteligência que vira fardo. Ser inteligente é uma bênção, mas quando mal administrada pode se tornar um fardo. Porque a mente analítica quer controle, quer entender tudo antes de se arriscar. Mas a vida não é um problema de matemática. Ela é um mergulho no desconhecido. E os que vencem não são os que sabem nadar perfeitamente, mas os que decidem entrar na água mesmo com medo. Então, se você sente que é inteligente, mas nada dá certo, não é porque te falta sabedoria, é porque te falta movimento intencional. A vida não recompensa o mais preparado, recompensa o mais disposto. Você pode ser o mais inteligente da sala, mas se não agir, vai ser superado por quem teve coragem de tentar, errar e aprender. Menos teoria, mais tentativa. Menos controle, mais entrega. O medo vai continuar ali, a dúvida vai continuar ali, mas o segredo é agir apesar delas. Porque é na ação que a fé se manifesta. É quando você decide se mover mesmo sem saber o resultado, que Deus abre caminhos que você nunca imaginou. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a refletir. O que você deixaria de lado hoje, se decidisse simplesmente agir? Você não precisa de mais respostas, você precisa de mais passos. E lembra, o tempo perfeito não existe. Existe o agora. E o agora é tudo que você tem para mudar o rumo da sua história. Então respira fundo e começa.